Todas as vezes que acontece alguma agressão do clima, a gente pensa sobre se é capricho da natureza ou se é um erro humano, ou a combinação dos dois. Nós vamos falar sobre esse assunto com gente que entende. Osana Arantes está conosco mais uma vez para falar sobre o quanto os homens contribuem para o fato de que a natureza não está mais se comportando como se comportava antes. Bom dia, obrigado por estar conosco aqui no Sindifisc. Nós temos uma preocupação muito ampliada por causa dos acontecimentos no Rio Grande do Sul. Todo mundo fala que a natureza é que resolveu reagir, mas aparentemente as consequências são muito sociais, muito políticas, muito culturais, né? Aqui em Goiânia você lida muito com esse assunto, sobre como as pessoas às vezes tentam ocupar irregularmente espaços que seriam uma espécie de reservatórios ou escoadouros de água. Como que isso funciona? Bom, Marcos, a gente tem que tirar essa cultura que a população ainda tem, onde as áreas de preservação são vistas como áreas sem uso. E a população tem em mente que aquela área está sem uso, abandonada, sem função e que, portanto, estão passíveis de ocupação. E é exatamente o contrário. Essas áreas são áreas importantíssimas para a cidade. São áreas onde nós temos os remanescentes da biodiversidade. São áreas para a infiltração das águas de chuva. São áreas que preservam o curso hídrico e que nos mantém o abastecimento de água para a cidade, né? Então, assim, são áreas importantíssimas, a preservação, sem a intervenção humana, a não ser no sentido de preservar aquilo que está ali. Nós tivemos várias demonstrações, inclusive com perdas de vidas aqui em Goiânia, em que uma chuva de repente transforma a rua em um rio poderoso, com correnteza, que leva pessoas, veículos, né? Onde nós erramos para deixar isso acontecer? A cidade ela tem passado por um processo de impedimento da infiltração da água, né? A gente tem passado por um processo, mesmo essas áreas de preservação, as margens dos córregos, onde a população às vezes ela constrói uma moradia, ela não tem uma massa asfáltica, mas só o fato do pisoteio, né, seja por criação de animais, seja por construção de uma casa, então ela ajuda nessa impermeabilização do solo, né? Isso contribui com que a água ela não tenha facilidade de infiltrar no solo. E essa água não tendo essa possibilidade de infiltração no solo, ela vai correr numa velocidade maior, ela não sendo infiltrada, ela vai escoar, então isso dá velocidade, isso dá volume e traz essa situação que a gente vivenciou, né? A gente está vendo recentemente no Rio Grande do Sul. É muito recorrente e muito insistente a vontade das pessoas de ocuparem essas áreas de reserva, não é verdade? Justamente eu creio que seja essa mentalidade que ainda infelizmente temos de ser uma área sem uso. O pessoal insiste em ocupar essas áreas. Eu tenho a impressão que quem ocupa essas áreas são os desabrigados, os pobres, ou pessoas que não têm onde morar. Mas você estava me dizendo que isso não é uma realidade. Surpreendentemente, recentemente fizemos ações em 5 áreas com esse processo de invasão. E, surpreendentemente, o pessoal que tem invadido essas áreas possui endereços. Em uma das situações, a pessoa que estava invadindo essa área, ela tinha 2 imóveis registrados em seu nome. Então a gente vê que não é uma questão social, que a pessoa está ocupando essa área por conta de não possuir moradia, de não ter condições para adquirir uma moradia. É mais cultural, né? É cultural, e aquela situação de que a pessoa ela tem um imóvel, ela pensa que aquela área ali está sem uso, ela vai ocupar, ela vai usufruir um certo tempo, ela vende para outro. E tem momentos que quando a gente faz a ação, já está na terceira pessoa. A primeira ocupou, ela vendeu para uma segunda, vendeu para uma terceira. Quando a gente chega, faz essa ação, essa terceira pessoa vai ficar no prejuízo, né? Aquela primeira, que foi mais uma questão, uma especulação imobiliária, digamos, né? Ele pegou o dinheiro e deixou o problema para outra pessoa que, sem checar, eu já entro numa outra parte agora,
que a população tenha esse cuidado de quando ele vai adquirir um bem, ele faça essa checagem junto aos órgãos oficiais, aos cartórios. Tem muita gente que desavisadamente acaba comprando uma área de reserva e depois é impedido de ocupar. Quando a gente chega lá, em algum momento ele está construindo, dizendo que comprou, que pagou, e não teria condições de estar acontecendo, né? É uma área pública, uma área de preservação ainda, não é uma área de preservação ambiental. Agora, a chuva que está nos assustando no sul do país, por aqui já passou. Já começamos um tempo de calor, de seca, e começa de novo as preocupações. Será que vai ter água para abastecer durante a seca? Isso também tem um determinante nessa ocupação do solo, né? Exatamente. Quando essas áreas são ocupadas, ela impede, né, pelo pisoteio, ela acaba compactando o solo e impedindo que essa infiltração ocorra, né? A infiltração não ocorrendo, a água vai escoar e não vai filtrar, não vai abastecer, né, o lençol freático, e acaba que aquilo que a gente de repente não está percebendo, a gente vai ver lá no futuro, né? Quando chega o momento no período de estiagem, o leito ele não foi reabastecido, né, para ele fornecer essa água para a gente quando a gente está passando por um período de estiagem. Agora, se não pela consciência ambiental, mas pelo menos por medo de ter prejuízo, onde que a pessoa olha, como é que ela procura saber se a área que ela pretende ocupar tem ou não alguma restrição para uso? Primeiramente, as áreas ambientais, as áreas verdes, que são as áreas que a fiscalização ambiental trabalha, que são as áreas de APP e as áreas verdes, definidas pelo plano diretor, ele pode procurar a própria agência. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode procurar pela fiscalização na própria Agência Municipal de Meio Ambiente, que a gente vai, ele pode passar o endereço, a coordenada, que a gente vai verificar se essa área é uma área pública, particular, qual a situação. Agora, você trabalha sempre com a questão de correção, vai lá para corrigir o problema, né? Se eu pudesse sonhar com uma maneira de melhorar a prevenção, construir mais consciência na cabeça das pessoas, isso é através da educação? Com certeza, passa pela educação ambiental, com certeza. Temos feito, aí já seria outro departamento da agência, mas a gente tem um departamento lá de educação ambiental, tem feito um trabalho muito interessante. A gente tem um trabalho integrado na agência bastante interessante, né, que passa também pelo pessoal da arborização. Essas áreas, geralmente, quando a gente desocupa, a gente organiza com o pessoal da arborização para a gente fazer o replantio, plantar as espécies nativas, que com a presença das espécies de flora nativa, ela acaba chamando a fauna, porque a gente não pode esquecer que esses espaços também são espaços onde estão os remanescentes da biodiversidade da região, né? Seja de fauna ou de flora, né? É um local também de preservação da biodiversidade. Muito bem. Eu gostaria de encerrar te convidando a conversar com as pessoas que estão nos ouvindo sobre qual é o comportamento esperado das pessoas em relação a essa questão de ocupação do solo numa cidade, para que a gente tenha menos problemas, para que a gente tenha menos acidentes e até perda de vidas, como a gente tem experimentado. A primeira situação, as margens de qualquer corpo hídrico não podem ser ocupadas, até por conta que são margens, no momento, por exemplo, de um excesso de chuva em um curto período, que o leito do rio ele vai subir, ele precisa dessa área para absorver essa subida dele, né? Quando há ocupação dessa área, essa pessoa que ocupou ele vai ser a primeira a ser atingida, né? Vai perder sua moradia, e em muitos casos a gente vê perdendo até a vida, né? Então, assim, a gente já pode deixar para a população, por exemplo, o Rio Meia Ponte, o Ribeirão Nicuns, João Leite, 100 metros das laterais do curso hídrico, não é permitido qualquer atividade humana. É uma área que a gente chama de APP, que é a área de preservação permanente, e ali só é permitido a biodiversidade local. É o local onde, quando o rio, se ele sofrer algum processo de enchente, ele tem esse espaço para fluir e depois voltar para o leito. Mas o rio é muito visível, tem nascentes que a pessoa não sabe que lá tem uma nascente. Nascente também, 50 metros ao redor da nascente, não é permitido. E o que a gente orienta a população, em caso de dúvida, não tenha receio de procurar a Agência Municipal de Meio Ambiente. No caso da fiscalização ambiental, é uma situação assim, é lógico que a fiscalização ela tem esse papel de coibir, né, de pegar uma situação que está acontecendo, que não é permitido, de coibir. Mas a gente também tem esse papel de orientação,
Então, qualquer dúvida, pode procurar a Diretoria de Fiscalização. Estamos sempre lá na Agência Municipal de Meio Ambiente, das 8 às 17 horas, a gente está aberto ao atendimento ao público. Qualquer dúvida, pode procurar a gente tem um pessoal lá capacitado para fazer a orientação, para passar todas as informações. Eu tive experiência de questionar uma pessoa que estava construindo numa região que eu supunha que tinha alguma necessidade de proteção. E ela me disse, apontando o dedo, dizendo, olha, mas tem shopping que está construído em cima de nascentes. Isso é realidade ou é folclore? É mais folclore, mas a gente tem visto também, a legislação ambiental, ela tem evoluído, né? Então, a gente pode ter casos isolados nesse sentido, mas são casos consolidados, né? Casos bem mais antigos, porque a legislação ambiental é uma legislação mais recente que a gente tem evoluído bastante nesse sentido, até por questão por criar essa consciência dessa necessidade de preservação do meio ambiente, que hoje essa situação do Rio Grande do Sul mostra muito para a gente, né? De repente, aquilo que lá atrás a gente não conseguiu ver como necessidade, hoje está acontecendo aquilo que a gente poderia ter não permitido lá atrás, né? Então, assim, a gente tem alguns casos isolados nesse sentido, mas são casos bem mais antigos, com o advento, né, da Constituição, a gente já melhorou bastante essa questão ambiental da nova Constituição, né, da última de 88. E a partir daí a gente já teve várias legislações ambientais, seja a nível federal, estadual, municipal, que cada vez mais tem colocado a importância dessa preservação do meio ambiente. O Sindifisc promove esse tipo de debate, essa conversa, esse podcast que você pode assistir também em áudio ou em vídeo, para nós mostrarmos a importância que tem esses guardiões da legislação, guardiões do regramento que faz uma sociedade poder conviver em harmonia, não somente entre si, mas também com a natureza. Muito obrigado por ter vindo ao Sindifisc falar desse assunto. Estamos à disposição.